Olá! Nessa aula, nós vamos incrementar mais o exemplo de decorator. Agora, em vez de simplesmente logar utilizando este formato que aqui se encontra, eu vou refatorar este formato para que nós coloquemos ele em uma variável chamada FMT. E o nosso objetivo final vai ser permitir que o decorator receba parâmetros, um parâmetro chamado FMT, justamente com a string que você quer que seja utilizada quando a função vai logar o tempo de execução. Então eu posso definir o mesmo formato aqui ou até mesmo definir um formato diferente. Por exemplo, que além da hora, minuto e segundo, também imprima o dia, barra o mês, barra o ano em que esta função está sendo executada. Para implementar isso, basta que você lembre que o decorator é apenas um açúcar sintático. E, portanto, o que vai acontecer é que o meu decorator logar agora... Então, basta você lembrar que o decorator nada mais é que um açúcar sintático. Primeiramente, eu vou ter a execução da função logar que receberá o FMT como parâmetro. Então, primeiro de tudo, vamos resolver este problema. Então, eu vou até continuar com esta função aqui para baixo e vou até identar esta função para criar o decorator chamado logar, que recebe o parâmetro FMT. Então veja que, no fim das contas, vai ser esta função logar que será executada. Quando a função logar for executada, o retorno desta função estará sendo utilizado como decorator, ou seja, como arroba. Portanto, é o retorno da função logar agora que efetivamente atuará como decorator. Por isso que eu já pulei linha e aí eu vou trocar o nome dessa logar interna aqui para decorator. Uma vez criado então o decorator, eu preciso lembrar de retornar essa função chamada decorator. E outra coisa é que o FMT será recebido como parâmetro. Portanto, eu vou passar aqui o valor default para cima e vou sumir com esta variável local. Eu instrumentei esse código com vários breakpoints para a gente entender aqui a execução. Vamos então rodar em modo debug. Veja aqui o código para execução na linha 17, onde a função logar será executada passando FMT com este valor aqui. Quando eu executo, veja que eu venho para a linha 6, será criado internamente na execução da função logar a função decorator. E como internamente é feita a referência para o FMT, esta referência será guardada na closure, que nós já vimos em aula anterior. Então, durante a execução, esse decorator será retornado, e quando ele retorna, ele vai ser aplicado como um decorator, porque ele está no arroba aqui. Então é como se ele executasse essa porção de código, retornasse o decorator, que vai ser então utilizado aqui junto com o arroba. Então, quando ele executa, o F é passado como parâmetro. E quem é o F? Justamente a mochileiro, do açúcar sintático de decorator que nós vimos. O decorator, então, vai retornar a função executar tempo, que irá substituir a mochileiro aqui no contexto do módulo. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Veja que o FMT está sendo recebido com dia, mês e ano. Depois a decorator é retornada. Vai ser aplicado o decorator, então, para a função f, neste momento, é recebido o valor da função olá, que vai ser substituído pela executar com tempo. Portanto, no momento em que a mochileiro em si é executado, quem é executado é sempre esse objeto interno executar com tempo, que tem o FMT que foi passado aqui no decorator. Então, dessa maneira, você conhece o tipo mais complexo de decorator, que é aquele que recebe parâmetros. E ele costuma ser complexo porque você precisa entender bem o momento em que cada função aqui é executada. Então, o logar aqui antes do arroba, o decorator como resultado, que será aplicado logo depois, e esse decorator com F que vai ser executado
para retornar a função que irá substituir a função a ser decorada. E quando a função for executada, justamente será este objeto criado em tempo de execução que será executado.